Alô, queridos amigos, sejam muito bem-vindos hoje para uma apresentação especial. Nós temos como convidado missionário que trabalha em Portugal, missionário brasileiro. Ele vai falar sobre o tema Missões em Tempos de Crise. Nós já apresentamos essa família, a família Cláudio Martinowski. A missionária Daisy já tem contado algumas histórias, ou apresentado algumas lições sobre o tema O Livro Sem Palavras. Junto com ele está também seu filho Henrique. E hoje nós vamos ouvir uma palestra do missionário Cláudio Martinowski. Eles saíram daqui, de São José dos Pinhais, e mudaram então para Portugal. Portanto, a palavra é sua, irmão Cláudio, e que Deus o possa usar na ministração dessa palavra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus o abençoe. Olá, queridos irmãos e amigos. É um privilégio estar com vocês para tratarmos do tema Missões em Tempo de Crise. Agradeço ao irmão Peter Unruh pela oportunidade de estar com vocês neste momento. Gostaria de convidá-los para lerem comigo em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Missões em tempo de crise. Temos aqui em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus dizendo que nós teríamos uma missão. É interessante pensar numa crise durante um voo, por exemplo. Quando a comissária de bordo aparece com aquelas informações antes da decolagem do avião e diz: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Então imagina-se que poderá acontecer uma crise e qual deve ser a atitude de cada passageiro no decorrer desta crise. As ordens ou as informações indicam que devemos primeiro colocar a máscara em nós e depois na criança ao lado. Por quê? Porque nós não teríamos talvez tempo suficiente para colocar na criança e depois em nós. E talvez viéssemos a desmaiar por falta do oxigênio e não teríamos nem salvado a nós para poder salvar a criança e acabaríamos por não vencer esta crise. É muito interessante este princípio do cuidado pessoal, se queremos exercer ou completar a missão que o Senhor Jesus nos deu. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo que deveria ele ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Primeiro o cuidado pessoal e depois o cuidado que teria que ter com o ensinamento que iria apresentar, com a própria missão que iria cumprir. Avalie se durante a crise a sua vida com Deus está bem. Se tens orado mais, tens lido mais a palavra de Deus, se realmente a sua busca do Senhor cresceu ou diminuiu. É por aí que começa esse projeto de missões em tempo de crise. Quando nós podemos cuidar da nossa condição espiritual, como Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e depois, então, da doutrina. A missão começa com você, comigo, com a pessoa individualmente. Ela precisa estar cuidando da sua própria vida. Avalie se a sua vida está em ordem perante o Senhor. Avalie se estamos realmente cuidando do aspecto prático da nossa comunhão com o Senhor no ambiente onde estamos inseridos para fazer a obra desse Deus, do nosso Deus. Se perdemos a noção do reino de Deus e da missão que temos para cumprir, então a crise pela qual passamos terá tomado uma forma muito grave de prejuízo para a nossa alma e para o serviço, para o projeto que Deus tem para nós.
Você crê que Deus está no controle das crises, e especificamente desta crise, onde estamos hoje inseridos, onde estamos experimentando as dificuldades que ela traz e imaginando como eu posso superar isso e atingir o alvo de Deus para mim? Você está consciente que Deus ainda está no controle da crise? Fazer missões em tempo de crise depende desta convicção de que o Senhor está controlando esta crise. Quero citar o exemplo do jovem Daniel. Também seus amigos, que nós bem conhecemos a história, mas especialmente Daniel. O texto do capítulo 1, versículo 8, quando mostra a situação de Daniel já lá na Babilônia, e nós recorrendo um pouquinho a essa história, nós lembramos que Jerusalém, o povo de Daniel, a nação de Israel, de Judá especificamente, não se arrependeu dos seus pecados e chegou o momento em que Deus trouxe Babilônia para conquistar Jerusalém. E Deus entregou Jerusalém. Deus entregou aquele povo. Daniel foi um dos que foi levado cativo. Daniel era do povo nobre da cidade, era um jovem ainda, talvez com 17 anos, 18 anos. Este Daniel, quando chegou na Babilônia, ele já tinha passado por esta situação traumática, quando ele viu as famílias serem destruídas, e muitos amigos, talvez, parentes até, e a própria cidade ser queimada, e Daniel é levado para a Babilônia, e Daniel agora está lá naquele reino perverso, mas ele tem consciência de quem é o seu Deus e qual é a missão dele diante desse Deus. E Daniel então passa a agir de uma maneira estratégica, começando por este aspecto que eu citei no começo, no início. Agora, referindo-se a Timóteo, Daniel tomou a mesma postura dele, e o texto diz no capítulo 1, verso 8, que Daniel resolveu firmemente. Vamos ler o versículo, e diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, nesta crise que destruiu todas as estruturas da sua nação e da sua própria vida, ele entendeu que Deus estava no comando de tudo e ele decidiu cuidar de si mesmo nesta relação com o Senhor, sendo este o elemento prioritário para a vida de Daniel, na chegada na Babilônia. Em vez de entrar para aquele mundo desconhecido e aquele reino poderoso e assumir uma posição para ganhar as atenções dos poderosos e ganhar alguma coisa em relação a eles, Daniel voltou-se para o seu Deus de uma maneira profunda, sincera e determinada. Daniel decidiu cuidar primeiro deste relacionamento com o Senhor. E quando olhamos essa história, nós entendemos que ele foi levado para ser atendido ou cuidado ou ensinado, instruído pelo chefe dos eunucos. Daniel foi colocado neste grupo de eunucos do palácio. E, portanto, Daniel estava numa condição onde ele não tinha como mudar aquela crise, mas ele tinha como se sujeitar ao projeto de Deus no meio da crise. E o texto diz que a sua decisão foi firme, foi sincera, foi determinada de que ele iria viver para o Senhor ou morrer se fosse para ficar sem o Senhor. Ele disse que ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele morreria pela sua fé, pela sua fidelidade ao Senhor. Neste cuidado que Daniel teve consigo mesmo, com a sua vida com o Senhor, Deus passou a gerir, a conduzir a crise a favor de Daniel. E nós vemos que ele foi colocado mesmo num ninho de serpentes. Ele estava no meio de situações muito críticas. Ele estava sendo confrontado e estava sofrendo armadilhas para o levar à morte, como vemos a questão da cova dos leões, quando lá ele foi jogado. E também na outra situação dos seus amigos que foram jogados na fornalha de fogo.
que lá na Babilônia foi acesa e quem não adorasse a estátua lá seria jogado. Então nós vemos tanto Daniel como seus amigos assumir uma postura de primeiro firmar as suas bases na presença do Senhor, em fidelidade ao Senhor. Se nós próprios não conservarmos a nossa estrutura moral, espiritual, quando as crises aparecem, então como é que Deus pode trabalhar a nosso favor e nos guiar no meio da crise, nos fazer triunfar e conduzir-nos de maneira que a gente complete a missão independente da gravidade da crise? Eu não sei a impressão que você, meu prezado irmão, amigo, está tendo desta crise que nós vivemos neste momento. Mas o que podemos dizer que vamos fazer nesse tempo? Como é que nós vamos agir? Qual será a nossa ação nesta crise? Então nós vemos também uma segunda posição que seria muito importante na realização da missão em tempo de crise. É um ângulo um pouquinho mais aberto de visão. Não é apenas cuidar de nós, mas cuidar de quem está mais próximo de nós. Então entra a questão da comunhão. Alguém que no meio da crise separa-se, isola-se, acaba por não completar a missão. Porque aqui nós encontramos uma missão que é esta que nós nos referimos do Novo Testamento, que é da igreja. A igreja é um corpo e cada membro tem uma atuação própria conforme os seus dons. E, portanto, para que a missão da igreja seja atingida, é necessário que você e eu, que cada um dos membros locais nesta igreja local, possa estar agindo em plena harmonia com o grupo, em comunhão, em unidade, não isolando-se. Quero citar o exemplo dos leões e búfalos nas savanas africanas. Quando esses leões provocam uma crise nesta manada de búfalos. Por que eles fazem assim? Por que assim eles agem? Porque eles querem separar um. E quando eles conseguem separar, eles conseguem conquistar. Nem sempre é o mais fraco que é vencido pelos leões. Às vezes é o mais forte, que pela sua força decide enfrentar e começa a lutar com os leões e fica sozinho. E a manada vai embora e ele se perde e ele é conquistado, ele é vencido. Então aqui o segundo aspecto é muito significativo. Quando nós queremos servir ao Senhor em tempo de crise, nós precisamos preservar a unidade. Como você tem pensado na tua igreja, nos membros da tua igreja nesse tempo de crise? Possivelmente você já pensou nas tuas situações particulares, pessoais, porque é quase instintivo que nós corremos atrás para resolver os nossos problemas. Espero que tenha sido uma solução de joelhos diante do Senhor. Mas mesmo assim, essa segunda ação é fundamental. Criar, fortalecer esses elos de ligação, de comunhão com esses queridos irmãos que fazem parte deste corpo local. E isso é que vai fazer toda a diferença. Não importa se você é fraco, você tem um grupo no qual você está inserido. E esses irmãos, unidos em oração, crescendo nesta unidade, fazem toda a diferença para promover este ato de missões em tempo de crise. Realmente podemos nós estar em perigo quando agimos isoladamente, quando passamos a tomar decisões de qualquer maneira. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que no tempo da crise saíram do seu povo e foram para longe. Nós temos o caso, por exemplo, de Ruth, por exemplo. Não bem a Ruth, mas a sua sogra, Noemi, e essa família toda saiu no tempo da crise. Então, antes de pensar numa saída no tempo da crise, no isolamento, numa saída para outro lado, pense em ter a base da igreja fortalecida, da comunhão fortalecida, para conseguir estabelecer este alvo, esta missão ser alcançada, a missão de Cristo, sem esta perda de visão e de orientação como grupo, como igreja, como corpo. É bem interessante, algumas comunidades, alguns povos que passaram por guerras, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, há muitos grupos imigrantes no Brasil,
E quando vamos perceber por que eles se organizaram em colônias, percebemos que eles fizeram isso porque eles aprenderam durante a guerra que se eles estiverem próximos, eles conseguem gerir melhor esta situação de crise. Eles conseguem fazer com que a participação de cada membro dessa comunidade possa servir para o conjunto todo que garantirá a vitória, atingir a missão que eles têm de novamente se reestruturar como famílias nestas localidades. Então, o segundo passo, ou segundo princípio para atingir a missão para a qual fomos chamados em tempo de crise é preservar esta unidade. Não tome decisões sem pedir a oração, a participação daquele corpo de pessoas amadas com quem você se relaciona, para que a tua decisão esteja sendo fortalecida nesta unidade. Deus pode usar esses irmãos, essas pessoas, para levá-lo a melhores decisões. Não pense só na tua crise pessoal. Pense em contribuir na crise que todos estão vivendo nesse momento. Não pense só na assistência física no tempo de crise. Citando o exemplo desta crise atual, os mais idosos é que foram mais atingidos. E por vezes, nesse isolamento social que aconteceu e está acontecendo ainda, as pessoas que têm esta missão de apoiar e de evangelizar e de ajudar os mesmos da igreja, por vezes olham só o aspecto físico. Se está tendo alimentação, está tendo todo o recurso físico, está bem. E essa pessoa está isolada. Precisa ter o aspecto emocional, o apoio emocional. Esta pessoa está muito sozinha, precisa ter apoio espiritual. E nós precisamos criar estratégias para romper esta barreira que a crise trouxe e nos colocar de maneira que a missão não seja prejudicada, que o objetivo de Cristo para a sua igreja não seja prejudicado, que essas pessoas não fiquem isoladas, sozinhas no seu lugar. Então esta missão é uma missão integral. E nesta crise atual devemos perguntar se realmente estamos fazendo como o princípio das Escrituras nos direciona, nos ensina a fazer. Nós não conseguiremos cumprir a missão se falharmos no amor para com aqueles que fazem parte desta própria missão de alcance, desses que vão fazer a obra. Então é necessário que nós mantenhamos esta unidade para alcançar também o alvo final, que é a evangelização, alcançar os que ainda estão perdidos. Então, num sentido, não nos separarmos do grupo, não nos isolarmos. E no outro, não deixarmos alguém isolado, abandonado. É preciso estarmos unidos. Gostaria de citar uma terceira situação que pode nos dar condições de atingir a meta de Cristo para nós em tempo de crise. Reconhecer a natureza desta missão. E quando nós pensamos na missão que Jesus nos deu, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O texto que lemos fala-nos nesse sentido do poder que ele nos daria para cumprir esta missão. Devíamos levar o evangelho a todas as etnias, a todos os povos da terra. Devemos fazer isso. E a crise pode criar uma barreira, mas não pode nos impedir. Nós temos que ultrapassar. Então, reconhecendo a natureza da missão, isso quer dizer que nós precisamos nos identificar com Jesus Cristo. E esta identificação com Jesus Cristo, como diz em Mateus 23, verso 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, ele dizia isso aos líderes religiosos da época, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Portanto, aqui Jesus não está dizendo isso diretamente aos discípulos, mas ele já havia falado. Ele falou que esses discípulos seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. E, portanto, esta missão que Cristo nos deu a fazer, ela tem como um dos princípios para atingirmos
que é a nossa identificação com Jesus Cristo, que foi perseguido e que nós também seríamos perseguidos. Então envolve sofrimento. Então implica em que já começa em uma crise de rejeição da parte dos judeus da época e depois dos romanos, e depois a igreja vem sofrendo esta rejeição, esta perseguição, diz o texto, morte, perseguição, abandono, no sentido o mundo estar a jogar esses cristãos em abandono, em perseguição, em sofrimento. E então, quando olhamos esse sentido da missão, dessa identificação com Cristo, a crise não é algo completamente extraordinário. Ela faz parte também deste mesmo espaço, ambiente em que a missão se desenvolve. E é a crise que pode nos levar a dobrar mais os joelhos em busca do Senhor e da sua vontade em como fazer a obra em tempos difíceis. Não é a única crise esta agora. Você pode consultar a história e vai encontrar algumas pandemias. É interessante a pandemia que aconteceu entre o ano 166 a 180 desta era cristã. A peste antonina, ou a peste dos antoninos, ela foi uma epidemia que iniciou-se no ano 165 e atingiu Roma. E diz que houve um período em Roma que morriam 2.000 pessoas por dia. O mesmo historiador Dião Cássio, que narrou essa história como historiador, ele diz que os cristãos faziam uma grande diferença em toda essa situação, porque eles paravam nas ruas a socorrer os miseráveis infectados com esta doença. Eram esses cristãos que, por lembrar do seu Senhor e do ministério que tinham, da missão que tinham, eles socorriam, eles ajudavam seus irmãos, eles socorriam aqueles que estavam doentes. Então, quando nós pensamos em missões e pensamos em crise, e nós pensamos que a missão começou no meio de uma crise de perseguição e que muitos dos nossos irmãos no mundo estão sofrendo muitas situações difíceis, no meio de guerras e perseguições, fomes, pestes, nós temos o desafio de nos colocar diante do Senhor e reconhecer que nós podemos fazer grande diferença nessa crise. E também no sentido de que a nossa vida possa crescer nesta comunhão com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos. Podemos usar a criatividade para encontrar como atingir aqueles que estão mais próximos de nós com o Evangelho. Gostaria de voltar ao texto inicial, quando Jesus disse, vocês vão receber poder, recebereis poder. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos de Deus o poder, o Espírito de Deus, o poder que Ele dá para que sejamos capacitados para viver no meio das crises, para vencer no meio delas, para crescer em testemunho, na fidelidade, na comunhão com o Senhor. É uma missão de entrega completa a Jesus Cristo. É uma missão que é semelhante ao que Ele próprio fez. E Ele mesmo disse referindo-se a Ele e também a nós. Ele disse, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Falava dele próprio, mas também fala de nós. Se nós não estivermos dispostos a morrer para os nossos interesses, não vamos ultrapassar os efeitos, os males desta crise, não vamos atingir o objetivo do Senhor, que é alcançar o mundo perdido com uma mensagem viva que é transmitida por pessoas que vivem nesta comunhão com o Senhor. Decida em seu coração fazer a diferença no tempo de crise, colocando-se diante do Senhor em consagração, na comunhão do seu povo, revestindo-se de poder do Senhor numa vida consagrada e renunciando os valores do mundo para servir ao Deus soberano, no reconhecimento de que Ele está com o controle e o domínio nesta crise e que nós pertencemos a Ele. Que Deus nos abençoe a alcançar os povos com o Evangelho, independente das situações que o mundo passa. Amém.